Hoje eu recebo aqui Marcílio Brasileiro da Totalfone, um empresário na área de telefonia, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje de grandes transformações tecnológicas, chegando o 5G e uma série de mudanças na área da comunicação. O Marcílio vai nos contar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre o mundo empresarial dessa área e como você pode ter oportunidades lá. Chega aqui, Marcílio Brasileiro. Prazer, obrigado. Marcílio, eu estive com a sua esposa semana passada e convidei você para estar aqui hoje, porque já tem uma história aí que você agarra a oportunidade também, né? A gente não perde não, viu? Obrigado. Fica à vontade. Obrigado, Eugênio. Bom, eu acho que agarrar a oportunidade é uma das características aí do empreendedor, né? Sim. Que essa visão empreendedora. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu, mas ele tem uma veia empreendedora, assim. Se ele olhar no seu tênis assim e ver um cadarço diferente, ele vê a oportunidade de fazer alguma coisa. O cara tem esse sentido maior de oportunidade. E eu quero começar por aí, porque a semana passada, no programa da semana passada, conversando aqui com a Marcela, né, lá da Mary Kay. Inclusive, qual que é o telefone da Marcela lá da Mary Kay? A gente nem deu o telefone da Marcela da Mary Kay, você sabe ou não? Pode falar no ar aqui ao vivo assim? 012 98892 2838. Facinho. Mary Kay, São José dos Campos, Mary né? Kay, São José dos Campos, ela vai te atender lá, marcar uma sessão, né? Lembra do spa facial? Sim. Que você até comentou lá na entrevista, né? Pô, ela vai lá, vai atrás para ela tal, se né? tinha homem que fazia maquiagem, esqueci, mas eu vou chamar ela Mas de tem volta. uns cuidados com a pele e tal, dá pra fazer. Eu vou chamar ela de volta aqui, ver se cresce cabelo, essas Vamos fazer dar uma geral aí, né? de interesse. Tá certo, tá certo. Mas conta pra gente, a semana passada a gente estava falando sobre agarrar oportunidades, né? Legal. E ela contou uma história que ela estava assim meio titubeando. Não é que ela estava titubeando, na realidade ela tinha uma oportunidade que ia, vamos dizer, agradá-la mais, né? Mais alinhada, ela já estava decidida. E surgiu mais uma oportunidade. E é interessante que quanto mais se agarra a oportunidade, mais elas aparecem. Exatamente. Mas sabe o que acontece? Mas você não deixou passar, né? Não, de jeito nenhum, né? Aliás, ter casado com a Marcela é uma oportunidade que passou, eu resolvi aproveitar a oportunidade. Não perdeu. Né? Não perdi a oportunidade, né? Tá vendo só? Ó, meu amor, ó, um beijão pra você, viu? Vamos lá. Eu acho que assim... E não perdeu a oportunidade de jeito manter nenhum. esse relacionamento saudável, 22 esse beijão anos, aí. vamos fazer 22 anos já de casamento. Parabéns. Benção, né? Show. Então, eu acho o seguinte, quando a gente está numa situação de conforto, e a gente estava lá em Minas naquele momento, né? Muito confortável. Você fala em Minas, que cidade? Pouso Alegre. Pouso Alegre, né? sim. A cidade que abraça o futuro, é o slogan de Pouso Alegre, pelo menos na minha época era, Eu tá? estudei em Itajubá, fiz Ah, EFEI. sim. A Marcela é de Itajubá. Itajubá. E eu sou de Passos, um pouquinho mais para o interior ali de Minas, né? Inclusive, eu conheci a prima da Marcela, os amigona, Morhalen. nossa, amigona. Os Morhales turquinos. Sim, sim. Então, e aí quando a gente estava numa situação assim muito confortável, e eu tenho pensado muito nisso, quando a gente começa a enfrentar alguns problemas na nossa vida, pode ter certeza que a vitória está chegando. Por quê? A gente começa a mexer, a gente começa a se mover, mas naquele momento eu estava muito confortável. Só que eu tinha um sonho, Eugênio, de vir para São Paulo, mas eu não tinha vamos falar assim, uma liga, uma oportunidade, uma porta para trabalhar no quê, fazer o quê? A gente trabalhava com publicidade, né? Ela até falou um pouco disso, que ela trabalhava então numa empresa e eu comecei a tocar o nosso negócio sozinho, de agência de publicidade, né? E de repente ela pediu conta desse trabalho para voltar a trabalhar na nossa empresa, que naquele momento ela tinha dado um aumento, assim, tinha dado aquele boom. E no último dia ela cumprindo o aviso prévio, ela chegou em casa, eu estava com um engenheiro, tá, acertando os últimos detalhes para a nossa construção da casa lá em Pouso Alegre, né, lá em Minas, e tal, aquele sonhozinho, aquela casinha, no terreninho, sabe, assim, tava tudo legal. E ela chega, me ofereceram uma oportunidade lá em Bragança para trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, amor, o que tem? A gente vai em São Paulo um dia, caminho, Bragança, entrou ali, conversando. E eu atendia esse gestor dela, né? Eu atendia ele já na parte de publicidade. E aí, vamos lá e tal. E eu vi a entrevista, né? E ela contou ali, eu sou um pouquinho mais detalhista, né? Mas aí vamos lá. Né? Eu estava lá, sentado, porque eu tinha intimidade com ele. Então eu estava sentado no canto da mesa
E aí ele conversando com ela, não sei o quê, e ele falando de valores. Eu parava assim, eu falava assim, não, peraí. E eu disfarçando assim, né? Ai, meu Deus, eu falo, não falo, e eu vou, não vou e tal, não sei o quê. De Para repente, eu ganhar isso aí, eu tenho que fazer não, muita propaganda. Publicidade em Minas Publicidade, é sim. complicado. Sim. Assim, eu gosto demais da questão da propaganda, mas assim, vender publicidade. Primeiro o cara tem que te pagar para depois você falar a ideia, para criar uma logomarca. O cara te paga para você falar assim, eu vou te fazer uma coisa excepcional. E você não pode falar antes, porque senão você não vende o negócio, né? E era bastante complicado. E quando ele falou, puxa, não é possível que é isso. E eu interrompi. Eu falei, é isso mesmo que você está falando? Aí ele me olhou assustado, assim, porque eu me intrometi na conversa dos dois, né? Aí eu falei, não, porque se for isso, eu queria saber se tem mais uma vaga. Aí ele pergunta assim, mas é para você? Eu falei, claro, a minha esposa vem para cá, eu vou fazer o quê lá em Pouso Alegre, né? Tipo, 2 horas de... Aí ele, não acredito. E aí fomos e tal. Inclusive, eu fui primeiro do que ela para a gente testar isso, né? A gente fez um combinado ali para a gente conseguir, tipo assim, vamos, né? Mineirinho, né? Vamos lá ver. Se der tudo certo, a gente fica, se não der certo, a gente volta, né? Mas deu super certo, a gente então veio para o estado de São Paulo lá em 2010, 2011, e depois, um ano e pouco depois, a gente estava aqui no Vale do Paraíba, né, em São José dos Campos. E assim, então, na telefonia, na época a gente foi trabalhar na Oi, né, era o supervisor de telefonia, né, de vendas. Sempre eu gostei muito da área de vendas, mesmo na época da agência de publicidade. O meu negócio era no atendimento, era no comercial, né, de vender a ideia mesmo, ou de fechar negócio, né, com o cliente. Então eu gostava muito dessa parte, gosto até hoje nessa parte de vendas. E aí então a gente vendia então os planos corporativos, só que a gente tinha um desafio. A Oi naquele momento, para o mineiro ou talvez para o resto do Brasil, era muito bem vista e muito bem-vinda. Você falava em Oi, Telemar, A Oi Brasil. é de Minas, não é? É Telemar, né? Telemar norte, nordeste, porque assim, sudeste para cima, né? Minas para cima, era Telemar. E Brasil Telecom de Paraná para baixo, né? Só que São Paulo era telefônica. Então, a palavra Oi, a marca Oi, não era bem conhecida aqui. Então, você chegava na empresa e a gente chegava e falava assim, cara, olha, o plano funciona assim, o custo é esse, você vai economizar e tal. Aí a pessoa falava assim, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um sítio aqui próximo a Gonçalves, no sul de Minas, próximo aqui na praia, lá não pega Oi, não pega. Aí eu falei, cara, e aí? E teve um tempo que a gente trabalhou juntos, tá? A Marcela e eu, na mesma equipe. A gente olhava um para o outro assim, e aí? Desde então a gente tinha um princípio muito forte, né? Fazer com a pessoa que a gente gostaria que fizesse com a gente. A gente sempre teve esse princípio na venda, a gente nunca empurrou nada, porque eu sempre acreditei que a venda não é... A gente não pode ir para uma venda de primeira e última, né? Primeira / última vez. Não. Poxa, enquanto é mais ou menos assim, eu não vendi ainda, né? Mas na hora que tivesse na aula, eu vou te vender. Tem gente que me conhece por isso, tá? Eu falo assim, olha, esse cara vai ser meu cliente. Não interessa. Talvez demore um pouquinho de tempo. Eu tenho vários clientes que demorou um ano, por exemplo, para fechar o primeiro negócio. Mas hoje, o cara me chama no WhatsApp. Marcílio, vamos fazer isso, porque gerou uma confiança. Então, naquele momento, a gente sentiu assim, poxa, era um produto bom, a gente sabia, porém, eu falo que até hoje a telefonia é muito peculiar, né? De repente, o pessoal me pergunta, Marcílio, qual a melhor operadora? Vivo, Claro, TIM e tal. Eu falo, olha, a melhor operadora é aquela que é melhor para você. Tem muita gente que mora em algum local que não pega muito bem. Então, poxa, vamos testar outro operador e tal. E a gente fazia esse trabalho. E aí, recentemente, aí, 1 ano e meio, praticamente, né? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses aí, a gente teve a oportunidade, mais uma vez, né, pegando o gancho, de aproveitar a oportunidade. A gente estava com muitos problemas de relacionamento. Eu falo, Eugênio, que é o seguinte, na telefonia, a gente se coloca nessa interseção entre cliente e operadora, né? A minha primeira empresa ficou aqui, ó, nesse intervalo. Eu gostei desse termo. O empresário fica entre o cliente e a operadora. E a operadora. Entre o cliente e o produto. E o produto, o exatamente. vendedor está entre o cliente e o produto. E depois do intervalo, você vai contar para a gente essa história.
o que o vendedor, o que o empresário faz nessa posição entre o produto, ou seja, eu preciso vender, Aham. e o interesse do cliente, mas eu não posso enganar, porque Exatamente. isso envolve valores. Daqui a pouquinho, Life for You, aqui com Marcílio Brasileiro contando para a gente sobre valores de um vendedor num negócio. Life for You. Life for You, hoje eu estou aqui com o Marcílio Brasileiro, contando para a gente aqui sobre ética, acima de tudo, né? Valores de um empresário. Como que você pode crescer profissionalmente, não vendendo sempre, mas vendendo certo. Isso. E antes do intervalo, eu peguei uma fala aqui do Marcílio que eu achei muito legal. Estar entre o produto e o cliente. A necessidade de vender e a necessidade de, eu diria, ser ético, né, com o cliente. Realmente isso vai atender ou não? O que você conta sobre isso? Como que é essa posição aí? Essa posição É quase entre a cruz e o punhal, né? Será que eu posso vender o avião caindo? Posso vender a mãe, mas não vou entregar? Ou eu vou olhar para a necessidade? Eu tenho uma política na nossa empresa, né? Na Totalfone, que o pessoal fala assim, o nosso foco é no cliente, o nosso foco é no cliente. E um dia eu mudei claro, não inventei isso, né? Isso a gente vai aprendendo, né? Eu mudei o no para do, foco do cliente. do cliente. Sim. O que o cliente espera de uma telefonia? Talvez, Eugênio, se você já teve alguma experiência um pouco triste com telefonia. Já ligou lá na central, tentando arrumar dados? Olha, os dados lá na Europa, quando você viaja, os dados não funcionam. eu vou falar para você, às vezes eu brinco no treinamento, né? Que às vezes treinamento é atendimento que a gente dá. E se você procurar no próprio YouTube e tal, tem vários, eu não diria nem que é telefonia, mas é o atendimento por meio do telefone. É isso aí. O maior índice de reclamação no Brasil hoje, a gente tem uns sites assim que a gente consegue detectar o índice de reclamação, são as telefonias. É o atendimento, não é nem o sinal, porque, por exemplo, se você for ver aquilo que você estava falando, empresa por empresa, por exemplo, quando eu morava em Itajubá, a Oi pegava muito bem, me atendia, tal, e Vivo, esquece, não pegava. Minas. Né? Se você for na minha casa em São José dos Campos, não pega Vivo, não pega Oi, não pega Claro, não pega Escuro, não pega nada. Pega nada. É isso aí. Agora onde que está o problema? Na operadora? Não, na minha casa. Então. Eu sou engenheiro eletrônico. Aí. E a minha casa são 3 andares, né? São 3 níveis. E enfiaram ferro pra caramba naquela casa. Quando estava construindo, eu falava, não, para de comprar ferro, não aguento mais comprar ferro. Né? Então, é uma malha de ferro. Sim. Eu saio para fora, pega. Então, se eu estou dentro de casa e vou reclamar com a operadora, a culpa é do operador? Então, mas o consultor, ele sabe que onde você mora. Então, ele não vai falar. Ele vai omitir aquela informação, ele vai te fazer um plano, e esse plano tem uma fidelidade, e aí você, então, entra achando que fez um bom negócio, e, de repente, você está ali já, logo de cara, um arrependimento, e o negócio não funciona. E por falta, vamos dizer, dessa transparência do vendedor, aquele cliente vai ficar metendo o pau em quem? No operador. No operador. Por isso que tem que ter uma capacitação funcionário, né? Sim, não, com certeza. E aí é onde nasce a Totalfone. Eu falo que a Totalfone nasceu de algumas dores do mercado. Dores que nós sentimos como clientes, que nós sentimos como parceiros, porque doía também, né?
A operadora já brigou comigo, empresa, por eu falar assim, operador, você não vai falar com o Eugênio, você vai falar comigo. Eu que sou responsável pela... Vou bater no microfone aqui. Eu que sou, eu que sou responsável por esse cliente. A operadora fala assim, não, mas o meu cliente é o Eugênio, eu quero falar com ele. Aí então vai lá e fala. Aí o que a operadora fala? Olha, blá, 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 e você não entende aquela comunicação deles, aquele jeito deles falarem. Então você chega para mim, Marcílio, o pessoal está me falando aqui, que tal, que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Eu falo assim, não, para tudo. Operadora, para com isso, mas você está querendo enganar o cara, por quê? Aí, não, mas não sei o quê. Eu tive problemas assim. Especificamente, o que a Total Fone faz hoje? Aí passou mais uma vez uma oportunidade, do nada, desse momento assim de muita angústia, na verdade, aquele momento então que eu estava confortável financeiramente, mas desconfortável na atuação, no meu propósito. E aí nasceu a oportunidade então da gente montar uma operadora de telefonia fixa. Então nós temos uma licença da Anatel chamada STFC, que é Sistema de Telefonia Fixa Comutada, como se fosse uma Vivo, uma Telefônica, né? Uma Oi, uma Claro. E nós, então, começamos ali com os nossos primeiros clientes, começamos do zero. E eu quero até chamar uma questão assim de empresas de tecnologia, que a Total Fone é uma empresa de tecnologia, né? Primeiro, você, então, tem que... Primeiro, ter os profissionais para montar todo o circo ali, né? Sim, De programação, de plataforma e tudo mais. Então, você tem que ter pessoas muito bem qualificadas, programadores, tudo mais. Algumas coisas a gente consegue terceirizar. Por exemplo, hoje centrais IP que fala, exatamente. Né? Hoje a nossa central está toda em nuvem, 100% em nuvem, no Google. Então, assim, poxa, não precisava eu montar um servidor, ter toda ali a questão... física, então eu aloco, né, o nosso espaço dentro do Google. Bom, mas o custo é muito alto, porque você começa com custo lá em cima e faturamento zero. Então você começa ali, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, 1 ano e meio, estamos chegando a 200 clientes, graças a Deus, pelo bom trabalho de toda a equipe, mas passamos assim a realmente pensar nessas prioridades. Até hoje, de vez em quando, a gente pega algum caso que... Né, o pessoal às vezes me chama assim do time, Marcílio, tem um caso aqui que o cliente está falando isso aqui, não sei o quê. Aí dá aquela, sabe aquela pontadinha, você fala assim, ai, lembrei que dói mesmo, lembrei. Vamos mudar esse negócio aqui então? Eu falo, a gente não é perfeito, mas aquele conceito da gente estar entre a operadora, apesar de nós sermos a operadora hoje, mas eu me coloco ainda entre o cliente e entra a solução de que a própria Total Fone entrega. Até porque ele é o seu maior divulgador. Exatamente. Né? Ele que conta. Não, se olha, está bom, o meu cliente e se paga... tiver ruim, para 10. Não, ele paga uma fatura mensal, então é uma recorrência. Poxa, quantas empresas talvez gostariam de chegar nesse nível, né? De vender uma vez e esse cliente continuar pagando. Então eu vou buscando um resultado mês a mês e a gente vai crescendo a nossa carteira, né? Sim. Agora... para isso, a gente não é, vendi agora e pronto. Meu Deus, a nossa equipe, hoje eu tenho um suporte que no mesmo minuto, eu cobro que no mesmo minuto o nosso suporte fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou verificar o que está acontecendo com você. Então eu falo assim que o pior cenário, o pior sonho, o pior pesadelo do nosso cliente, que era no relacionamento com a operadora, na Total Fone, ele está muito, muito bem assessorado, muito bem atendido e com facilidade. E as tuas linhas telefônicas, você aluga a linha telefônica fixa, é isso? Fixa, portabilidade. Então, vamos lá, você que tem uma empresa aí, ou pessoa física também, aí a gente conversa, eu vou mostrar para você ali como que funciona todo o plano e tudo mais, a gente faz a portabilidade do seu número, tá? E você, então, vai pagar a fatura ali mensal. Você não vai pagar mais para aquela operadora atual sua. Você vai agora pagar a sua fatura para a Total Fone. E você precisa continuar com a sua internet lá, que é o que a gente não trabalha hoje com a internet. O cara não vai pagar nada mais do que ele paga hoje. Não. Aí, claro, tipo assim, nós estamos falando de PABX, né? Se o cara já tem um PABX hoje, aí ele gera economia, só para você ter uma ideia, a gente tem o ramal, sabe aquele ramalzinho lá em cima da mesa, quando te liga, fala, ligação para você, tá, pode passar. Aquele ramal, ele pode ficar na palma da sua mão, no seu celular. No celular. Você atende a ligação e faz
no mundo inteiro com internet Ou seja, disponível. é fixo entre aspas. Um dos nossos pilares é a mobilidade. Mobilidade. É um fixo móvel, É um fixo móvel. que tem uma qualidade muito maior usando seu aparelho celular. E ele não perde o número que ele já tem. Ah, eu tenho meu número há 30 anos, há 50 anos. Ok, Continua com ele. continua. E atende onde quiser, não precisa estar em No mundo casa. inteiro. Pode estar lá em Paris. Essa era uma pergunta que eu ia falar para ele, mas telefonia móvel não vai deixar o cara imóvel, né? Enfim, mas depois do intervalo, eu quero entrar num papo aqui com o Marcílio sobre como que ele trabalha a equipe dele para ter essa presteza que ele contou para a gente aqui. Porque isso é muito importante, inclusive, para você que está querendo entender como que funciona esse mercado de trabalho. Daqui a pouquinho, Life for You. For You. Programa Life for You de hoje, eu estou aqui com o Marcílio Brasileiro, um empresário que se desafiou em criar um negócio de uma telefonia fixa, mas que é móvel, e isso é um grande diferencial, por causa da qualidade que ele entrega. E antes do intervalo, eu perguntei para o Marcílio aqui, né, que exatamente era esse ponto que eu não estava entendendo. Então, só para ficar claro, a telefonia é fixa, mas a pessoa pode fixar no celular, aí ela vira móvel. Exatamente. É isso. Eu falo que um dos pilares, nós temos 3 pilares ali. O primeiro a gente chama de gestão e durante um tempo a palavra, até a gente usava o controle, mas o controle ficou um pouco pejorativo, assim, acabou mudando a nossa estratégia, né, para gestão, olhando sempre da abundância, né? O segundo é a economia, porque se o cara tem ali, se a empresa tem um PABX, por exemplo, aquele PABX, a gente tem uma propaganda hoje, né, um spot nas rádios, né, e fala aquele velho amigo e bom PABX, né? Então, mas às vezes cai um raio e ele queima, e aí você fica sem telefone, né? Sim. E a questão da mobilidade. Então, por que a gente fala de mobilidade? Fala-se, Eugênio, que está na nuvem, né? Mas a nuvem está onde? O pessoal pergunta, né? Mas como assim pode estar na nuvem? O cara, na nuvem, né? É que assim, a gente chama de nuvem porque o acesso, ele pode ser acessado de qualquer local do mundo. É o nosso Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né? Então, existe um local físico que estão guardados, que funciona esses computadores. Você falou em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, se a pessoa sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, Ok? ela continua pagando a mesma coisa ou tem aquela roaming, aquela taxa a mais? Ela precisa de ter dados, mas ela está lá no McDonald's, tem Wi-Fi, por exemplo, ou está num cowork, alguma coisa, no hotel, ele tem dados no celular dele, gratuito, tá? Então, assim, se ele quiser fazer um plano na operadora dele, lá na Vivo, na Claro, na TIM, na Oi, no estado de São Paulo aqui, ela migrou para a Vivo, né? Mas se ela for, então, viajar e ela precisa de navegar na internet, ela precisa contratar lá na empresa dela um plano de dados internacional, que a gente chama de roaming internacional. Primeiro liberar, fica a dica, hein? Libera os dados e depois contrate um pacotinho de dados, porque senão a operadora vai liberar e depois ela vai te cobrar o avulso e é caríssimo. Então, antes entenda direitinho, ou senão chama a gente lá que a gente pode te auxiliar também. Mas ele, então, habilita os dados no home internacional e aí ele recebe, faz ligação, como se ele estivesse dentro da sala do escritório dele. Então, aquele negócio, por exemplo, o telefone da Totalfone é 3199-1500, 02-3199-1500. Quando alguém liga lá, aí vem aquela URA, né? Olá, bem-vindo a Totalfone. Digite o ramal desejado ou 1 para, 2 para isso, 3 para aquilo, 4 para aquilo. Então, ela, eu quero falar com o Marcílio. Eu sei que o ramal do Marcílio, por exemplo, é o 2001. Então, beleza, ele digita lá o 2000, cai direto no meu ramal. E eu posso atender essa ligação hoje, dentro do meu escritório, no meu aparelho de telefone ali, de mesa, porque a gente tem um IP, né?
Ou do meu notebook, eu uso um headset, né, trabalhando ali, ou no meu celular. Então, eu tendo internet, eu tendo acesso à internet, ou do meu celular, ou do meu notebook, me traz mobilidade. Então, eu posso estar em qualquer local do mundo, que se alguém ligar na minha empresa, aqui em São José dos Campos, eu vou atender essa ligação em qualquer parte do mundo. Eu diria que isso é uma tendência muito forte hoje com o 5G, né? Ah, com Porque certeza. a linha telefônica mesmo, né? Porque hoje no seu celular você tem lá a linha de dados e a linha telefônica, que é o IP e o telefone. Isso aqui tende a morrer. Porque com o Que 5G... na verdade é o VoIP, né? É. É voz sobre dados. A pessoa fala assim, mas VoIP funciona, Marcelo? Poxa, eu sou de uma época que não funciona. Sim, lá atrás, na época do Skype. Só que lá em meados de 2009, 2010, criou-se um protocolo SIP dentro da internet, que esse protocolo SIP é uma via só para trafegar voz. Então, por exemplo, hoje lá na sua casa, você é cliente, sei lá, da Vivo, fixa. Aí chega lá uma fibra, tem um modemzinho que você tem internet e você liga um aparelho de telefone naquele modem e fala voz sobre dados, porque a fibra não trafega voz, áudio, a fibra trafega dados. Então, hoje, praticamente tudo que a gente está fazendo, a própria transmissão, né? Talvez as pessoas estão aí curtindo o Live for You através da internet, né? E através de dados, dessa comunicação, onde a gente está falando aqui, imagem que se codifica em dados e lá no dispositivo dele, né, se transforma de novo em áudio e vídeo, onde ele consegue, então, entender, né, todo decodificado aí. Então, assim, a nossa tecnologia está baseada totalmente em nuvem. Então, às vezes o empresário fala assim, nossa, mas eu tenho que contratar, eu tenho que comprar aparelho, eu tenho que fazer não sei o quê. Não tem nada. Ele pega aquele cabinho azul que chega lá no computador dele e ele não precisa nem do telefone. A gente só pode instalar, a gente chama de softphone, né? A Totalfone tem um softphone ali gratuito, inclusive, que ele entra, loga, pronto, o ramal dele está ali no telefone ou no computador, trazendo mobilidade para o negócio dele. Uma tecnologia diferente, de vanguarda e que vai ficar cada vez mais atrativo aí com o 5G, com certeza. Né? 5G, você já mediu a velocidade do 5G? É Não sei, fantástico. mas, cara, tá dando 400, 500 mega de velocidade. Meu, é melhor que a internet da nossa casa, da fibra. Pô, é fantástico. E a coisa de 5 anos atrás eu já falava, quando chegasse o 5G, a conexão ia aumentar ainda mais, tal, pá. E há 2 anos atrás eu comecei a falar do 6G. Ó. Você está na frente. Que daqui a 5 anos vai estar o 6G aí. Que é 1048 vezes mais rápido do que o 5G. Imagina. Para onde que vai isso? Aí vem para a direção autônoma, né? A cirurgia. Quanto isso vai contribuir nos próximos anos, né? Porque o lance da latência, né? Que as pessoas falam assim, mas eu tenho uma internet de 300 mega, mas o negócio não funciona de jeito. Porque às vezes a latência que está muito alta. Tem mais uma dica que posso dar? Speedtest.com. É um sitezinho lá que você entra, Speedtest. Digita lá no Google, você vai ver a sua velocidade, ali ele te dá a velocidade de download e de upload, e ele tem um símbolozinho da latência. Sim. O ideal é que esteja ali em 0,18, 0,20. Passou de 100, aí é onde o site carrega mal, é onde a telefonia às vezes não funciona bem. Então, liga na operadora, reclama lá que os caras conseguem arrumar, conseguem te entregar um serviço melhor ali. Melhor, tá? sim. Enfim, mas agora me conta. Como que você treina a sua equipe para ter esse atendimento, eu diria, ia lá, já acabou o negócio de novo. Está terminando, mas nós vamos dar uma esticadinha aqui. Qual é o segredo para que a sua equipe seja o retrato da sua índole, da sua ética com o cliente? Vamos lá. Eu falo uma frase assim, que é a champanhe que empurra a rolha. Não adianta eu tentar puxar uma rolha, se não tiver pressão lá dentro, vai tirar, vai fazer assim, ó, POC. Agora, para dar aquela explosão, aquela imagem, você vê em câmera super lenta, mostra-se hoje, né, a questão da velocidade do som e tal, tem que ter prazer, tem que sair do coração. A gente precisa, realmente, eu falo muito para as pessoas assim, primeiro você tem que botar muita coisa boa para dentro.
E se colocando muita coisa boa para dentro, você vai ser uma panela de pressão. E aí eu tenho que escutar coisa boa, eu tenho que ler coisa boa, eu tenho que praticar coisas boas, porque aí eu consigo chegar para um funcionário meu, para um colaborador, para um parceiro, e falar, cara, olha como é que a gente faz as coisas aqui. Eu tenho experiências assim, ó, eu conheci alguns da minha equipe, eu conheci em outros lugares. Eu já tinha um relacionamento com eles em outros lugares, há 10 anos. E eles tinham um posicionamento. Inclusive eu brinco, com um deles eu falo assim, você lembra quando eu chegava lá? Aí você falava assim, não era bem assim não, sabe? Olha, você tem que ter um tempo aqui e tal. E de repente aquele bração cruzado e tal. E hoje eu vejo você pegando no pé do seu time aqui, por exemplo, de fazer rápido, de entregar, de estar de olho no cliente, de cobrar rapidez ali em fazer uma coisa, em fazer até uma coisa que demora, às vezes uma integração de tecnologia, programação, mas eu vejo você fazendo rápido hoje. Então eu acho que, primeiro, é deixar vir do coração. E se vier coisa boa, você está semeando coisa boa, e aí você só vai colher frutos bons nisso aí. Fica aí então essa mensagem para você que é empresário ou você que trabalha para alguém, faça com o coração, faça porque você gosta. E se você eventualmente não está feliz onde você está, será que é o trabalho ou será que é você? Procure refletir sobre isso. Faça com o coração. Life for You, semana que vem estaremos de volta sexta-feira. Até lá.